O zagueiro multicampeão Rafael Varane pode se despedir do Manchester United em breve e acertar sua ida para a MLS. Segundo informações do jornalista German Garcakrova, o zagueiro tem conversas para defender o time de Messi, o Inter Miami. Aos 31 anos, o defensor tem uma rescisão de contrato com os Red Devils bem encaminhada e pode reforçar a equipe do Lionel, ídolo do Real Madrid, clube que defendeu por 10 temporadas, conquistando 4 vezes a Champions League, Mundial de Clubes. Varane se transferiu para o Manchester United no início da temporada 21-22. O zagueiro campeão da Copa do Mundo pela França em 2018 somou 32 jogos e marcou um gol na temporada 23-24. E falando em Messi, muitos craques que marcaram futebol estão se despedindo dos gramados, e até aqueles que jamais imaginamos dando adeus estão infelizmente próximos de encerrar a carreira. Sabemos que Lionel Messi, o maior vencedor da Bola de Ouro da história, já tem uma certa idade, e pela primeira vez ele falou sobre a sua cada vez mais próxima aposentadoria. Em entrevista à ESPN Argentina, o jogador do Inter Miami comentou sobre isso e que tem medo de quando aconteça. Nas palavras dele, um pouco de medo de que acabe tudo. Cada vez mais falta menos. Eu não estou preparado para deixar o futebol. Além do encerramento da carreira, Messi também pontuou que a passagem no futebol americano provavelmente será sua última etapa no futebol, segundo ele. Sim, eu acho que o Inter Miami será meu último clube. O Real Madrid quer ouvir propostas sobre o lateral Mendy, que tem contrato válido até 2025. Caso apareça uma proposta que agrade ao jogador e também ao clube, a diretoria não medirá esforços para fazer a venda acontecer. A informação é do portal espanhol Relevo. O jogador francês foi uma peça importante para a conquista do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, porém acredita-se que ele já teve momentos melhores dentro do campo. Suas condições físicas também são um ponto importante, já que desde a temporada 2021 ele perdeu 54 partidas por lesões. O técnico Carlo Ancelotti é contra a venda do lateral, que chegou em 2019 ao clube merengue porque o vê como uma peça importante na parte defensiva. O Vasco acertou nesta terça-feira a rescisão contratual com o zagueiro Gary Medel. Ele não é mais atleta cruzmaltino e está apto a acertar com seu novo clube. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista César Luiz Melo, da TIC Sports, que crava a ida do experiente chileno de 36 anos para o Boca Juniors. Espera-se que ele viaje a Buenos Aires nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar com os chineses até dezembro de 25. Gary Medel tinha contrato em São Januário apenas até dezembro desse ano e não foi procurado para renovar o seu vínculo. Ele, aliás, não entrava em campo desde abril, na derrota por 4-0 para o Criciúma no estádio Carioca. Medel defendeu a camisa do Boca Juniors entre 2009 e 2011, quando atuou emprestado pela Universidade Católica. Foi então que ele chamou a atenção do futebol europeu, partindo para Sevilha, Cardiff, Inter de Milão, Besiktas e Bolonha. O experiente atleta chegou ao Vasco em 2023, sendo parte importante da permanência na equipe da Série A. Ao todo, ele fez 32 partidas e não teve nenhum gol ou assistência registrados. No último jogo entre Flamengo vs Grêmio, Neymar foi avistado no Maracanã e torcendo pro Flamengo. Mas será que há alguma possibilidade dele já rumar para o Mengão? Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, comentou sobre a presença do atacante do Al Hilal exatamente nessa ocasião e falou se há negócio. Nas palavras dele, não tem nenhum tipo de conversa sobre Neymar. É um grande jogador e queremos muito que futuramente ele esteja jogando aqui. É um craque tão importante e todos queriam ver ele vestindo a camisa do clube. Mas sabemos que ele tem contrato com o clube dele e nada está sendo conversado. O que se sabe é que ele tem um carinho muito grande com o Flamengo e representou isso assistindo o Mengão. É sobre isso e nada mais, concluiu Marcos Braz em entrevista coletiva após ser perguntado sobre essa provável transferência. Realmente seria sem pé nem cabeça o Neymar voltar para o futebol brasileiro nesse momento, já que ainda tem contrato com o clube saudita e muitos jogos ainda a disputar. Ele que vem se recuperado de uma grave lesão no joelho que acabou afetando diretamente nessa recuperação árdua, acaba por ter poucos jogos ainda na equipe treinada por JJ e ainda terá um bom tempo considerável atuando pelo futebol árabe, segundo os rumores mais confiáveis. Mas nada impede daqui a alguns anos do próprio Ney, quem sabe, rumar para o futebol brasileiro, seja jogando no Flamengo, na equipe do Santos, que foi a qual ele foi criado, e por aí vai. Muitas coisas ainda vão acontecer. Teremos uma provável nova SAF, mais uma SAF de alto nível. O Atlético Goianiense concluiu nesta sexta-feira 14 o seu processo para se tornar a mais nova sociedade anônima futebolística. O intuito é buscar mais possibilidades de investimentos milionários ao time do Centro-Oeste brasileiro. Agora o time da capital goiana terá o seu então presidente Adson Batista como CEO, após ele renunciar à presidência associativa. Esse cargo passará a ser do então vice-presidente do Dragão, Valdivino José de Oliveira. Estamos seguindo o roteiro que foi preconizado para o futebol brasileiro e que muitos clubes já estão seguindo. Acho que é o caminho para todo mundo. Com a profissionalização do futebol, até a portaria do clube tem que ser profissionalizada. Imagina lá dentro. Então esse é o caminho. O Atlético Goianiense é um clube criado em 1937 e que voltou a figurar com mais assiduidade
assiduidade na Série A partir de 2010. Desde então foram 8 participações na principal divisão nacional, incluindo a desse ano. O Dragão ocupa a 18ª colocação, com 5 pontos em 8 partidas. Lembrando que alguns panfletos da Arábia Saudita foram vistos no estádio do Atlético Goianiense, o que aumentam os rumores em relação à provável compra dos sauditas em relação a essa SAF. Será que vai rolar? O futebol brasileiro só tende a ganhar com mais competitividade e mais atratividade também. Houve uma polêmica sobre o jogador Ian Couto, do Girona, em que quando ele foi apresentado para a seleção brasileira, a CBF teria impedido dele jogar com cabelo rosa. Exatamente, o cabelo de Ian Couto foi julgado sobre isso e os rumores indicavam que a CBF não queria mais cabelo colorido para jogadores da seleção. Isso se torna muito relativo, porque se olharmos bem, Antoine Griezmann, campeão do mundo com a França, conseguiu essa honraria justamente de cabelo pintado. A CBF emitiu uma nota oficial na tarde dessa sexta, se posicionando sobre as recentes notícias ao longo da semana de uma possível orientação sobre o padrão visual, já que em entrevista ao UOL, Ian Couto revelou que a CBF teria pedido para que ele tirasse a tintura rosa do cabelo. Em nota oficial, a entidade máxima reafirmou que cada colaborador ou atleta deve ter autonomia sobre sua própria aparência, credo, orientação sexual e expressão de gênero. Na nota, a CBF não cita a fala de Ian Couto ou outro caso específico, só que no fim todo mundo sabe exatamente o porquê. O Cruzeiro está investindo pesado na contratação de novos jogadores, desde a mudança na SAF do clube, passando de Ronaldo Fenômeno, Pedro Lourenço, um dos donos do supermercado BH. Cássio, Caio Jorge e Lautaro Dias são alguns dos reforços já anunciados. Outros nomes devem chegar em breve. A expectativa dos torcedores também é por uma compra em definitivo de Matheus Pereira, jogador que está emprestado ao clube. Já Lautaro Dias é um novo reforço, argentino de 26 anos, que atua como atacante e foi comprado por 2,5 milhões de dólares, cerca de 13,4 milhões de reais, do Independiente del Valle do Equador. Ele já se despediu da equipe. O jogador chegou ao Independiente del Valle em 2012, saindo da segunda divisão da Argentina. Lá chegou com poucas expectativas, mas conquistou o torcedor. No total ele tem 59 jogos pelo time, 16 gols e 4 assistências. Lautaro foi um dos principais jogadores do time equatoriano na campanha do título da Sul-Americana de 2022. Com grandes atuações, o jogador marcou um gol e uma assistência na decisão contra o São Paulo. E aí, uma grande contratação? Um bom filho a casa torna, pelo menos é o que tá aparecendo. Xavi Simons entrou no radar do Barcelona para a próxima temporada. A informação foi divulgada nessa última segunda pelo programa de TV espanhol El Chiringuito, que revelou o desejo do clube culé em contar com o meia. De acordo com o jornalista José Álvares, Simons é o desejo do Barça e o jogador também estaria interessado em vestir a camisa dos blaugranas. Vale ressaltar que o holandês passou pelas categorias de base da equipe catalã antes de chegar ao PSG, também para atuar no time de juniores. Xavi Simons tem 21 anos e desde muito novo chamou atenção pela qualidade técnica. O jogador teve poucas chances no time principal do PSG e foi emprestado na temporada passada ao PSV da Holanda, onde teve bom destaque. Em 2023-24, ele está defendendo o Red Bull Leipzig da Alemanha e disputou cerca de 50 partidas pela equipe da Alemanha, acumulando 10 gols pela equipe e 15 assistências. Virgil van Dijk é, sem sombra de dúvidas, um dos principais zagueiros do futebol mundial. Titular absoluto do Liverpool e da seleção holandesa, o veterano de 32 anos segue em grande forma. Inclusive, justamente em virtude desse ótimo desempenho, o defensor tem atraído alguns interessados na sua grande contratação. A expectativa é de que propostas formais cheguem a partir de julho, quando a janela estará totalmente aberta. E entre os principais interessados, o Al Nassr é quem se destaca mais. Isso porque, visando reforçar o seu elenco, a equipe saudita está disposta a oferecer um grande salário para contar com o neerlandês. Adeus Liverpool. A informação é oriunda do jornal Marca da Espanha e revela para que convencer o craque, a equipe de Cristiano Ronaldo quer o transformar no zagueiro mais bem pago do mundo. Neste cenário, o atleta também passaria a figurar entre os mais bem pagos do Oriente Médio e se juntaria a nomes como Mané, Otávio e companhia. Entretanto, o Liverpool não pretende liberá-lo. A equipe de Anfield considera o holandês titular absoluto e, assim como fez com o Alisson, só aceitará eventuais investidas caso o desejo do atleta seja de sair. Neste cenário, uma decisão deve ser tomada após a Eurocopa. Virgil van Dijk tem contrato com o Liverpool até junho de 25 e está avaliado em 30 milhões de euros, 172,7 milhões de reais. Nessa temporada, somando jogos pela Holanda, foram 58 jogos, 7 gols e 2 assistências. Se você acha que é uma pessoa insistente ou não desiste de algo, o PSG pode provar que é mais que você. Destaque do Real Madrid na temporada, Vini Júnior está valorizado na Europa. E segundo a rádio RMC Sport, o PSG tem interesse e monitora a situação do atacante brasileiro Vini Júnior. O clube francês busca um substituto para Mbappé, que deixou a equipe justamente para assinar com o Real Madrid. De acordo com a rádio, o PSG vigia a situação do Vini Júnior caso apareça alguma oportunidade para contratá-lo. O brasileiro é visto como
um jogador de perfil parecido para suprir a ausência de Kylian, mas o clube francês também monitora outros nomes. Segundo o jornal AS, porém, Vini Júnior não tem interesse em deixar o Real Madrid e o clube espanhol também não sinaliza uma possível venda. As relações com o PSG também são deterioradas, não só por causa de Mbappé, mas também por posições contrárias em relação à tentativa de criação da Superliga. Vinícius Júnior tem contrato com o Real Madrid até 2027, com a cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros. O acordo foi anunciado em outubro de 2023. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Real Madrid segue no focinho de Alphonso Davies para trazê-lo na próxima janela. O lateral esquerdo canadense não chegou a um acordo de renovação com o Bayern de Munique e quer se mudar para o time merengue. Davies tem contrato até junho de 25 e poderia se mudar para Madrid de graça no fim da próxima temporada. Entretanto, o Real fará uma proposta ao time alemão para comprar o jogador, dentro de um teto estabelecido por Florentino Pérez. O caso será bem parecido com o de Kylian Mbappé. Faltando um ano para seu contrato com o PSG acabar, o Real fez uma proposta para comprar o jogador. Entretanto, o time francês recusou os valores e assim, o time de Madrid esperou o vínculo do atleta acabar para contratá-lo. Na Europa, se especula que o Bayern deseja receber algo entre 60 e 70 milhões de euros por Davies, entre 333 e 388 milhões de reais. Entretanto, não se sabe quanto o Real Madrid está disposto a pagar pelo jogador. O Newcastle, que na temporada 23-24 disputou uma Champions League, surpreendendo a todo mundo com seu projeto, acabou ficando muito abaixo da expectativa nessa última temporada de Premier League. A equipe não chegou a brigar por Champions e muito pelo contrário. O time inglês vai jogar apenas a próxima Conference League. E ao que parece, os Sheiks ficaram de olho aberto com essa decepção do time. Os Magpies podem tentar ir ao mercado árabe para trazer grandes jogadores, e facilitaria muito porque o próprio dono do clube está diretamente ligado ao mundo do futebol saudita, já que dinheiro é o que não falta para o Newcastle. Pelo menos é o cenário promissor que a fortuna de Mohammed bin Salman, novo dono do clube, promete. E a barca que pode chegar no Newcastle envolve nomes como Rubem Neves, Karim Benzema e ele, Cristiano Ronaldo, que segundo alguns boatos, quer voltar ao futebol europeu para tentar seu last dance em Champions League. Não tá nada confirmado e é apenas rumor, mas você agradaria? É óbvio que também já foi especulado o Cristiano no Bayer Leverkusen, a equipe hoje treinada por Xabi Alonso, e a proximidade entre os dois, como já jogaram juntos, poderia esquentar essa disputa. Mas e aí? O que é que você achou dessas notícias? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!